E aí, estudante, seja muito bem-vindo ao meu Ser Estudantil. Eu sou a Camille Diva, já nem sei quantos anos eu tenho e essa é a história de como eu quase desisti da faculdade no primeiro semestre. Antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e também ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, porque vai sair muito vídeo novo agora. Eu vou deixar aqui também na tela, em algum canto que eu não sei aonde, né? Não decidi. Vou deixar minhas redes sociais e também vou deixar para vocês o link aqui embaixo para vocês ir direto. E vamos ao vídeo, porque eu enrolo pra caramba e demoro muito para falar. Tá, o primeiro de tudo que vocês precisam estar contextualizados é que assim, eu quando fui entrar na faculdade, como eu contei no outro vídeo pra vocês, que eu vou deixar aqui nos cards pra quem não assistiu poder assistir, eu quando fui decidir a faculdade, eu voltei com essa ideia de medicina veterinária no final do segundo ano do ensino médio, mas eu decidi mesmo no terceiro ano. E aí que começou o problema, porque o meu terceiro ano foi bem no boom da pandemia. E o que aconteceu foi que eu entrei na faculdade com muitas expectativas muito altas, até expectativas assim que eu paro e penso, cara, realmente achei que ia ser desse jeito? Camille não tinha cabeça nos eixos não, gente, não é possível. Eu realmente achava que eu ia chegar na faculdade já, fazendo diagnóstico, ia chegar fazendo cirurgia, emergência, eu achei que ia ser desse jeito. Só que aí eu falei, agora olhando pro passado, eu penso assim, gente, eu nem tinha conhecimento pra isso. E esse é um ponto principal, porque eu sei que muita gente acredita que já vai chegar fazendo essas coisas, mas assim, a gente não tem ainda o conhecimento prévio pra poder fazer isso. Então é meio complicado, mas eu entendo, porque eu passei pelo mesmo. E essa foi a minha expectativa. A minha realidade foi iniciar a faculdade bem no meio de uma pandemia. E eu já tinha feito o Enem nessa época, e o que aconteceu foi que eu entrei na faculdade uma semana atrasada. Eu sei, foi bem intenso. Entrei uma semana atrasada, e quando eu entrei, tipo, já tinha grupo de WhatsApp, já tinha gente que conversava, e eu fiquei sabendo que já tinha um trabalho para entregar. Era um atlas de histologia. Eu vou falar pra vocês também nesse vídeo sobre as matérias que eu tive no primeiro semestre. E já tinha esses trabalhos lá, já tinha esse trabalho pra me entregar e era em grupo. E aí que eu entrei em desespero. Eu lembro até hoje que, tipo, na minha primeira aula, a primeira coisa que eu fiz foi mandar no chat. Gente, já tem grupo de WhatsApp? Se tiver, me adiciona. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque no exato momento que eu entrei no grupo da faculdade, uma pessoa mandou no grupo assim, gente, no meu grupo do trabalho ainda tem vaga, se alguém quiser, pode entrar. Aí eu lembro ainda que eu cheguei pra minha irmã e falei assim, Nathalie, acho que eu não vou entrar, porque assim, eu tinha um certo receio de entrar num grupo que eu não conhecesse ninguém. Mas na verdade eu não conhecia ninguém na faculdade. Esse foi a maravilha, a cereja do bolo. Eu não conhecia ninguém e não queria fazer trabalho porque eu não conhecia. Mas eu não queria fazer trabalho sozinho, eu acho. Não é possível. Não sei o que eu pensei na hora. Mas aí eu consegui entrar nesse grupo e aí a gente começou a desenvolver, a gente enrolou bastante pra fazer, eu lembro até hoje, E aí que começou uma outra parte, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de ser muito sociável. É sociável, fala? Eu gosto de socializar, eu amo conversar, gente. Eu encontro qualquer pessoa na rua, eu puxo assunto, assim, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizade. E eu tive muito problema porque eu não conhecia ninguém na faculdade nessa época. E aí acabou que quando eu entrei nesse grupo, eu acabei fazendo amizade com uma moça desse grupo, que a gente é amiga até hoje. Tipo, eu tô no terceiro semestre agora. Depende do dia que você tá vendo esse vídeo. Mas a gente virou muito amiga e era muito engraçado porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu ficava enrolando pra fazer atividade. Porque como eu contei pra vocês, eu sou o tipo de pessoa que gosta de trabalhar sob pressão e usa essa desculpa pra poder enrolar pra fazer as atividades. E aí, essa amiga minha, ela é muito... Ela gosta de deixar tudo pronto antes. Então a gente combinou bastante por causa disso. Mas ainda assim, a gente era amigo, mas a gente era meio... Eu sentia que a gente era muito amigo por causa do trabalho em si, sabe? Não era aquela amizade, tipo assim... Ai, sabe? Que você tem um contato mais
mais próximo, digamos assim. Então, esse foi o ponto principal. Depois disso, depois de um tempo, a gente teve a primeira semana de provas. E para todo o calouro, essa primeira semana de provas acaba sendo uma das mais terríveis, digamos assim, por causa que você fica muito assustado, você cria muita expectativa de como vai ser a prova, como que você vai fazer aquela prova. Você entra... Eu, de verdade, eu sou muito ansiosa, então eu entrei em desespero do que eu poderia fazer para estudar. E uma coisa que eu vi esses dias atrás no Instagram, uma moça estava falando que quando você entra na faculdade, você tem que reaprender a estudar. E é basicamente isso, porque eu usava uma forma de estudos antes no ensino médio que na faculdade já não combinava mais, tipo, não dava mais certo. Então eu tive que correr atrás disso. E aí, com o tempo, foi chegando essa semana de provas e eu enrolando, procrastinando para estudar. Eu ainda dei uma estudada, só que assim, não foi aquela estudada que você olha e fala, caramba, né? Sei o assunto de trás pra frente, não sabia muito não. E aí eu peguei e chegou a semana de provas, tava tudo online, foi isso que ajudou. Mas aí que entra uma outra coisa, porque eu acho que muitos de vocês que estão vendo, às vezes já tá fazendo a faculdade faz um tempo, ou às vezes acaba tendo experiência do ensino médio. Quando as provas ficaram online, muito aluno deu graças a Deus, porque falou assim, nossa, dá pra gente fazer agora a prova num grupão. Eu não tinha essa possibilidade, porque assim, eu tinha a minha amiga do grupo, eu tinha mais umas pessoas que eu conhecia, só que eu tinha muita vergonha de mandar mensagem e falar assim, gente, vamos fazer a prova junto? Então assim, não fiz prova juntos, eu sei, desperdicei o meu primeiro semestre pra fazer as provas juntos. Mas depois, quando eu terminei a primeira semana de provas, deu uma aliviada, eu fiquei mais assim, gente, tô muito feliz, passou, acabou o sufoco. Gente, depois da primeira semana de provas, é aí que começa o sufoco maior, porque você quer ver as notas. E aí, se você foi uma pessoa que nem eu, que não se empenhou tanto assim pra fazer essa prova, as notas vêm, e as notas não vêm boas. Não vêm de verdade, garanto pra vocês. E assim, esse foi o pontapé pra mim querer desistir da faculdade no primeiro semestre. Eu já tinha visto todas as notas, eu tinha ido muito mal em muitas matérias. E aí eu fiquei muito triste, eu falei, gente, isso não é pra mim. Eu não quero medicina veterinária. E aí que entra aquele negócio que eu até contei no outro vídeo também, que eu falei assim, se eu tivesse feito direito teria sido mais fácil. Não teria. Eu garanto isso pra mim mesma, eu não preciso nem testar. Eu tenho certeza que não teria sido. Porque toda faculdade tem o seu nível de dificuldade, sabe? Não é... Na verdade, nada que a gente faz é 100% fácil. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai olhar e falar assim, caramba, isso aqui é meio complicado. Então, eu fiquei muito, muito triste na época. E aí eu comecei com isso, falei assim, não, vou desistir da faculdade, não quero fazer mais. E aí depois, com o apoio da minha família e mais essa amiga minha também, eu acabei tirando isso da cabeça e falei assim, cara, eu tô correndo atrás do meu sonho, sabe? Pode ser que seja difícil, mas fé que vai dar tudo certo. E foi basicamente isso. Depois eu acabei tendo algumas vezes também pensando em desistir, mas era coisa bem pequena, era coisa de um dia por causa de um trabalho. Eu lembro que teve uma vez que eu acabei enrolando pra fazer um trabalho e o trabalho era pra ser entregue no outro dia. Eu falei assim, gente, eu vou desistir da faculdade hoje. Eu acho que eu volto e faço a matrícula de novo semana que vem, que já vai ter passado esse trabalho pra entregar. Tinha furo no meu plano. Não precisa me falar, gente. Eu sei. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre quais matérias que eu tive no meu primeiro semestre. Eu tive 6 matérias. Eu tive anatomia topográfica. A anatomia topográfica é que a gente aprende sobre o corpo dos animais por regiões. É diferente da sistêmica, porque na sistêmica a gente aprende o corpo animal, só que por sistemas. Então a gente aprende sistema urinário e tudo mais, mas a topográfica é diferente. Então eu tive anatomia topográfica no primeiro semestre. Tive deontologia, que a gente discutia bastante sobre o código de ética do médico veterinário. A gente falava bastante também sobre eutanásia. Assuntos assim que são pertinentes à medicina veterinária, a gente debatia bastante nessa matéria. Eu tive biologia molecular, que assim, é uma relação de amor e ódio, né? É uma relação de amor e ódio ainda. Essa foi uma das matérias que eu peguei recuperação. Eu peguei 2 recuperações no primeiro semestre. Eu sei que você deve estar olhando assim, gente,
recuperação online, eu sei, gente, eu consegui pegar. Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu consegui pegar a recuperação no primeiro semestre. E aí eu peguei aí, biologia molecular, que é bem legal, na verdade. Hoje em dia eu gosto muito dessa matéria. E tive também bioestatística e epidemiologia, que é uma matéria só. E essa matéria tem conta, já vou falando pra vocês antes, tá? Medicina veterinária tem matemática. Tanto que a matéria que eu tô tendo agora no terceiro semestre, que é farmacologia, a gente também tem matemática. Só que não é tanto. Por enquanto, a gente tá fazendo regra de 3. Então, eu não sei como que vai ficar depois. Fiz histologia também, que é... A gente vê muita célula em lâmina, umas coisas assim. É uma matéria que eu gosto e não gosto, né? Sobre isso tá tudo bem. E também tive a tortura do estudante de medicina veterinária. Não só de medicina veterinária, eu sei que tem mais... Acredito que tenha mais faculdades que tenha. Mas eu tive bioquímica, que foi a segunda matéria que eu peguei recuperação. E agora que a gente entra no assunto das minhas recuperações. Eu tive 2 recuperações, como eu disse pra vocês. Eu peguei em biologia molecular e bioquímica. E o engraçado dessa situação é que as 2 matérias, elas meio que se complementam. Na verdade, todas as matérias, pelo que eu percebi, uma complementa a outra. Porque alguma partezinha daquela matéria é importante pra você conseguir entender o contexto de um tema de outra matéria, sabe? Só que essas eram muito juntas mesmo. Tanto que a gente aprendeu sobre... acho que foi mitose e meiose, e bioquímica a gente falou um pouco também, mas a gente não se aprofundou tanto. Só que em biologia molecular, o processo é muito grande, explica de passo a passo. E bioquímica, você já tem quase esse mesmo processo, só que são mais nomes difíceis do que o processo grande em si, sabe? Digamos assim. Não sei se deu pra entender, mas é quase isso. Então eu peguei nessas 2. Em bioquímica, eu peguei por 0,50 recuperação. Realmente, gente, eu sei, 0,50. Eu chorei. 1 minuto de choro pra Camila, porque eu chorei quando eu vi que era 0,50. Mas hoje, fazendo os cálculos, não foi 0,50. Foi 1 ponto mesmo que faltou. E aí, depois disso, eu comecei a estudar para essas recuperações, porque eu literalmente não queria pegar DP. Eu não queria pegar DP, gente. Sou pobre, não money pra pagar DP, né? Não tinha. E eu já entrei em desespero quando eu vi que eu tava de recuperação. Só para vocês poderem entender, a recuperação é quando você vai fazer uma prova para poder passar naquela matéria, porque a nota que você tirou durante o semestre não foi suficiente. E a DP é quando você não passa no semestre, você faz a recuperação e não tira a nota também, não atinge a nota para você poder passar, aí você tem que refazer essa matéria. Mas assim, a recuperação da minha faculdade é um pouco diferente. A recuperação da minha faculdade, quando você pega a recuperação numa matéria, você exclui tudo que você fez naquele semestre. Literalmente, você apaga tudo. É como se você tivesse passado o semestre todo sem fazer nenhuma prova, nenhum trabalho. E aí você pega e faz essa recuperação. Você tem que tirar 6. Se você tirar 6, você passa, né, no caso, nessa matéria. Se você tirar 5,5, você pega DP nessa matéria. E aí foram essas 2 que eu peguei. Foi com essas 2 matérias que eu descobri uma forma de estudar, que é a forma que eu uso até hoje, mas assim, é uma forma muito demorada, que eu não indico. Eu tô procurando outro jeito de poder estudar, porque leva muito tempo, tipo uma aula de 2 horas, eu demoro 4 horas pra fazer. Na verdade, basicamente o estudo a forma de estudo. As aulas eram gravadas, então eu pego a aula gravada, pego meu caderno e escrevo tudo que o professor fala. E assim eu consigo absorver de uma forma maravilhosa aquele conteúdo. Eu sempre tenho que dar uma olhadinha de novo pra mim não esquecer, digamos assim. E aí eu consigo lembrar tudo bonitinho, maravilhoso. Gente, então o vídeo foi esse. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Dê like também nesse vídeo que eu fico feliz, eu choro de emoção, gente, toda vez que eu recebo notificação que alguém curtiu. Aqui na tela também vai estar aparecendo as minhas redes sociais e eu vou colocar também aqui embaixo qual que é o nome?
Vou colocar aqui embaixo também o link pra vocês ir direto pra elas. No Instagram eu tô gerando alguns conteúdos voltados pra medicina veterinária. Tô começando agora. É claro que depende do dia que você tá vendo isso. E é sobre isso, gente. Tá tudo bem. Espero que a graduação de vocês seja maravilhosa. E não deixem de acompanhar esse canal, porque eu vou trazer todas as minhas experiências durante essa graduação. Altos e baixos, de verdade. Alegrias e tristezas. É isso. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem divosos. Tchau!